E aí galera, tudo de boas? Eu sei que faz tempo que não trago as narrações do mangá de Berserk aqui pra vocês, e aos poucos estou me organizando para manter a frequência dos vídeos semanais. Então só para avisar para quem é novo aqui no canal, esta é uma narração, uma leitura de Berserk. Este aqui é o capítulo -4 e depois trarei o -3 e assim por diante. Esse vídeo é perfeito para você ouvir no busão, no metrô ou fazendo qualquer outra coisa. Então já deixa o teu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, clica no botão de hypar e vira membro para apoiar o meu trabalho. E agora, coloque os fones e aproveite! O episódio começa com o Guts imerso em um profundo pesadelo que mostra o seu maior trauma até então, o Donovan, correndo atrás dele enquanto ele foge desesperadamente sem roupas e ainda no corpo de uma pequena criança. Ele pede ajuda a seu pai, que nega, dizendo que ele está segurando a sua perna, a perna que perdeu lutando em uma batalha. Ele demonstra que não poderia ajudá-lo, pois já está morto e que foi o próprio Guts quem o matou. E numa cena macabra, ele levanta a própria cabeça para mostrar o corte de espada que o matou. A cena fica ainda mais bizarra quando vemos que a Shizu, a mulher que criou o Guts, aparece na forma de um cachorro. O Donovan consegue então agarrar o Guts, quando neste momento vemos despertar do pesadelo. Ele está em algum tipo de quarto deitado com a casca. Quando enfim se recupera o bastante para levantar, ele percebe que está dentro de uma tenda, em meio a um acampamento mercenário, percebendo imediatamente o óbvio ali. Todos aqueles mercenários são jovens demais, com certeza atraídos pelo carisma do Falcão. A casca reaparece, dá um soco bem em cima do ferimento do Guts e vai embora com muita raiva. Mais tarde descobrimos que ela está assim pois recebeu ordens do Griffith para esquentar o Guts enquanto se recuperava de seus ferimentos, pois perdeu muito sangue na luta contra o Griffith. Nas palavras dele, esquentar um homem é trabalho para uma mulher. Momentos depois o Griffith reaparece segurando a espada do Guts nas mãos e fala que ela é tão grande que ele mal consegue segurar. Ele tenta ser amigável, o Guts não diz nada. Alguns dos homens observam a cena e discutem sobre o Guts, se perguntando se seria bom ou não que ele entrasse para o bando. Vemos o Griffith mostrando o acampamento, como se fosse uma verdadeira excursão, mostrando os soldados e o tamanho do lugar. O Guts pergunta quem são eles e o Griffith diz que aquele é o bando do Falcão, o que o deixa bem surpreso, e ele começa a entender por qual motivo demoraram tanto para tomar aquele castelo. Um ataque que levaria apenas 3 dias acabou virando 3 meses inteiros por causa daquele bando. Este é o grupo mercenário que ninguém quer encontrar em um campo de batalha. Depois de andar um pouco, o Griffith o leva até uma colina. De lá é possível ver todo o acampamento e além. Sem rodeios, o Guts questiona por que ele não perfurou seu coração, já que isso teria sido muito fácil para ele. A resposta do Griffith é curta e direta: porque eu quero você. O Guts acha essa afirmação muito estranha, mas o Griffith explica que durante a invasão ao castelo, ele viu a sua luta contra o Pazuzu, e o fato do Guts lutar apostando a sua vida sem demonstrar um pingo de medo o deixou bem impressionado, lembrando a ele que se o machado do Pazuzu não estivesse rachado, seria ele quem estaria morto. A forma como lutou sem hesitar contra o Corcus e seus companheiros também demonstrou muita coragem. Griffith continua falando e agora o seu semblante de general e líder se mistura e dá lugar a um rosto angelical de criança, falando: eu gosto de você, eu quero você, Guts. Aquilo parece causar uma enorme repulsa no espadachim, que fica puto e diz que se recusa a entrar em seu bando. E como poderia, pois não pediu para estar ali para começo de conversa. E quem começou toda essa confusão foi um dos homens do próprio Griffith, e o Guts ainda teve seu ombro perfurado. Então a conversa muda da água pro vinho. O Guts dá um ultimato: somos inimigos, vamos lutar, e se eu vencer vou abrir um buraco em você, mas se o Griffith vencer poderá fazer o que quiser com o Guts. Mais uma vez o rosto do Griffith parece mudar completamente. Agora vemos o rosto de um guerreiro, decidido a usar a violência para ter o que deseja. A luta começa com o Guts
Guts em clara desvantagem. O Griffith é bem mais forte e habilidoso, e sem falar que ele ainda está machucado. A luta é tão desigual que ele parece estar apenas praticando um pouco de esgrima no Guts. Ele começa a abrir vários cortes no Guts, que não consegue se defender de seus ataques. Sua espada é rápida demais para acompanhar, e ele nem precisa usar as duas mãos. Aquele embate chama a atenção do bando, que logo se reúne para assistir e ver o seu líder lutando. Um dos homens, o Corcus, tenta intervir e matar o Guts com uma besta, mas a Casca impede, falando que aquela é a vontade do Griffith e que a batalha irá continuar sem que ninguém interfira. Ela é o segundo em comando ali, então todos aguardam a decisão daquele combate. A luta continua por um bom tempo e vemos os pensamentos do Guts, que está sem entender como aquilo estava acontecendo. Ele está sendo subjugado por alguém que usa uma espada aparentemente frágil e que é empunhada com apenas uma única mão. Ele sempre achou que poderia cortar qualquer espada em uma batalha, pelo menos até agora. O Griffith percebe que a luta está muito desigual, até mesmo porque o Guts não se curou de seus ferimentos, e sugere terminar aquilo em outro dia. Mas o Guts não quer saber e continua, lançando uma saraivada de ataques. Nada adianta, o Griffith nem ao menos está suando com aquilo. E para superar a desvantagem, o espadachim usa um golpe sujo e joga areia nos olhos do Griffith, o fazendo desequilibrar por um momento, mas não foi o bastante. Um pouco antes do Guts desferir um golpe fatal que certamente partiria seu adversário ao meio, o Griffith salta graciosamente e se equilibra em cima de sua espada. Ele diz que agora gosta ainda mais do Guts, pois sabe que ele faz qualquer coisa para vencer. Acontece que mesmo rendido e sem ter como usar a sua espada, o Guts surpreende mais uma vez, mordendo a espada do Griffith e a travando bem entre seus dentes, o deixando imóvel, dizendo que o Griffith fala demais e que esta é a maneira certa de usar a boca em uma batalha. E o capítulo chega ao fim, mostrando a cara de surpresa do Griffith e o Guts, como sempre, mostrando um olhar de fúria cega. E aí galera, como vocês estão? Tudo de boas? Tô voltando aqui com as narrações dos capítulos negativos de Berserk. Como faz tempo que não trago, pra quem não se recorda dos capítulos anteriores, vou deixar aqui o link para todos os capítulos que já narrei. Esse é um trabalho que gosto muito de fazer e é feito para quem gosta de passar o tempo ouvindo o mangá enquanto lavam a louça ou faz um café. Enfim, coisas de macho alfa. Então é isso, meus nobres, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou tentar trazer aqui para vocês até o final dos capítulos negativos, e se você tem alguma sugestão de vídeo para trazer aqui no canal, comenta aqui embaixo, sua opinião é mais que bem-vinda. Se você quiser conversar sobre este e outros assuntos, me segue lá no Telegram, vou deixar o link no comentário fixado, e claro, se você assistiu até aqui, não vai sair sem deixar o teu like, isso ajuda demais para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e me incentiva a trazer sempre mais vídeos como este para vocês. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vira membro para apoiar o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!